Olá, meu nome é Sérgio Barra, sou professor do Departamento de Engenharia de Materiais da UFRN, atualmente sou membro do Conselho da ABM, sou representante regional da BEND aqui no estado do Rio Grande do Norte e coordeno a rede de cooperação em materiais metálicos e equipamentos para o setor industrial, denominada rede PDI-MAT. Vou falar em materiais, né? A ideia básica da apresentação é tentar entender o que seria o conceito de degradação, depois tentar entender o conceito de corrosão e fazer uma correlação entre os conceitos, uma vez que o uso do conceito corrosão ele não se adequa a todos os materiais de engenharia. Por exemplo, eu tenho os materiais cerâmicos, os materiais metálicos e os materiais compósitos, mas nem todos os materiais sofrem corrosão. No entanto, o processo de perda de propriedade, característica dos materiais de engenharia, quando exposto ao meio, né, eles caracterizam como degradação. Como é que vai ser feita a abordagem da apresentação? De maneira geral, né, a gente vai ver uma visão geral da área, vai tentar entender a importância do estudo da degradação em termos de engenharia, e basicamente essa importância recai no caso financeiro, ou seja, custo associado ao processo de degradação. Isso impacta diretamente, né, o produto interno bruto do país, já que aproximadamente 3 a 5% do produto interno bruto de um país pode ser perdido por mecanismo de degradação. E, ao mesmo tempo, né, o processo de degradação, além do viés econômico, ele vai ter o viés de segurança do trabalho, já que pode gerar acidente na área industrial. Depois, já falar um pouquinho sobre a parte conceitual, tentar entender a classificação geral dos processos, né, de degradação e dos processos de corrosão, apresentar alguns casos simplórios de entendimento na área de degradação e corrosão, né, falar um pouquinho, né, da classificação dos processos de corrosão, especificamente para entender como cada processo pode interagir com materiais metálicos, e fechar a discussão no viés de o que fazer e o que não fazer em termos de degradação. Caso vocês tenham alguma dúvida, interesse de contato, vocês podem, né, usar o meu e-mail, que é o barra@ct.ufrn.br, para que a gente possa interagir e sanar algumas dúvidas. Vamos lá. Começando alguns exemplos aqui de degradação, né? Então, daqui eu tenho no lado esquerdo, eu observo, né, que eu tenho aqui um material polimérico, que um produto que foi gerado a partir da matriz polimérica. Aí você observa que você teve a fabricação do produto. Esse produto ele foi exposto ao meio, e nesse caso, o mecanismo está associado ao aumento de temperatura. Então, eu vou ter o mecanismo de degradação associado à temperatura, a famosa termodegradação. Ou seja, as cadeias poliméricas vão sofrer cisão, né? E você vai ter perda de propriedade. Quando a gente pensa em propriedade, geralmente associado a uma qualidade de interesse. Por exemplo, se eu tiver um material metálico, muitas das vezes você dimensiona o material ou seleciona em função da sua resistência mecânica. Um material polimérico, você associa ele, por exemplo, à resistência a determinado meio, ou à redução de peso do produto. Para isso, você precisa, né, gerar algum mecanismo de controle. No caso de material polimérico, você, né, aplica alguma técnica ou operação específica para fazer a estabilização do produto. Do lado direito da tela, a gente observa agora, né, que eu tenho um deck de uma piscina, né, e a fachada de um prédio, onde você observa essas manchas esbranquiçadas, as famosas, né, manchas associadas ao mecanismo de eflorescência. O mecanismo da direita, polimérica, foi um mecanismo associado à temperatura, termodegradação. Por sua vez, o mecanismo associado ao caso apresentado dos materiais cerâmicos, né, está associado à condição química, ou seja, por pressão hidrostática, né, o fluido ele perpassa pela parte cerâmica e, ao atravessar o produto, ele desloca carbonato, cálcio, né, e esse cálcio, ao chegar na superfície, ele reage com a água e gera carbonato. Depois de um tempo, esse carbonato, a água evapora e você tem um produto, né, da degradação, que é essa mancha esbranquiçada. Ou seja, é um problema de ordem estética, né. Na parte de baixo, você observa que tem duas condições. A condição
onde o material cerâmico ele sofreu degradação por impacto mecânico e degradação por atrito, né? Ou seja, erosão. Então, eu tenho aqui um mecanismo de degradação associado a aspecto mecânico, aspecto químico e aspecto térmico. Na mesma linha, né? Agora, um exemplo aqui de um caso onde um veículo usando, né, combustível na forma de GLP, e ele foi abastecer o carro no posto, né? E ao abastecer o tanque, né? E o tanque colapsou, né? Falhou e explodiu. E aqui na parte de baixo você observa uma parte do que seria a parede do vaso de pressão, o tanque de armazenamento, né? O posto de gasolina ficou bastante danificado. E, felizmente, não houve acidente, não teve nenhum ferimento. Ninguém sofreu nenhum acidente, somente perda material. Basicamente, aqui o mecanismo foi o híbrido, né? Se você observar, existe um afinamento de parede no vaso de pressão, e esse veículo, ele transportava turista e andava bastante em região de duna de areia. Então, tinha atrito da areia com a parede do vaso de pressão, e essa areia estava, a região do deslocamento do veículo é uma região costeira, né? Bastante contato com cloreto. Então, eu tive um mecanismo híbrido, mecanismo eletroquímico associado à presença do eletrólito cloreto, e o mecanismo mecânico associado à abrasão em função, erosão, em função do contato com a areia. Teve apenas de parede, e ao abastecer o veículo, a pressão interna conseguiu superar a resistência mecânica do material e teve a fratura do vaso. Ou seja, material metálico sofrendo dois mecanismos de degradação que culminaram com a falha do produto. Da parte superior direita, a gente observa agora uma ponte, né? Essa ponte está passando, uma ponte que passa sobre um rio, esse rio está próximo do mar. Como não tinha manutenção adequada na ponte, o carregamento, né, o veículo que passa aqui, a quantidade de veículo bem maior do que a projetada. Então, o carregamento dinâmico sobre a ponte fez com que a parte concreta, né, começasse a fraturar e começou a fazer exposição da parte do vergalhão, parte metálica. Como tem bastante maresia, o vergalhão ficou em contato com a parte, com a maresia do meio, né, e começou a ter corrosão eletroquímica. Então, começou com uma corrosão, uma degradação associada ao esforço mecânico no material cerâmico. A fratura do material permitiu a entrada de eletrólito e o contato com a parte metálica. E aí começou a ter corrosão. Na parte de baixo, inferior direita, né, duas cadeiras escolares, onde a cadeira 1, você observa que tem um projeto mecânico do assento, é diferente da cadeira 2, e ao ser utilizada no dia a dia de sala de aula, uma das cadeiras apresentou uma falha localizada, ou seja, uma determinada variação de coloração. E esse detalhe é mostrado aqui na figura, né, inferior esquerda. Você observa que tem uma mancha branca associada a esforço mecânico, né, o famoso crating. O que aconteceu aqui, né? O projeto mecânico da cadeira, a viga de sustentação passava nesse ponto aqui, e a ponta da viga entrava em contato com a parte polimérica. Ao utilizar a cadeira, né, o aluno forçava a parte do encosto contra a parte metálica, a viga, e aí você tinha um esforço mecânico localizado, ou seja, erro de projeto e talvez erro de uso ou seleção de materiais, gerando uma degradação em material polimérico. Falando um pouquinho de importância, né? Você observa aqui que degradação, eu estou lidando com condição projetada de um produto, um tanque, um veículo. Esse produto vai estar exposto ao meio e vai ter uma vida útil, né? Os custos associados com a operação, fabricação e manutenção desse equipamento, desse ativo em operação, aí eu vou analisar agora a relação entre o custo total de corrosão, que nada mais é que o custo direto associado ao processo, mais o custo indireto. Sendo que o custo direto ele é subdividido em custo direto preventivo, ou seja, por exemplo, treinar a mão de obra, ou custo direto corretivo, fazer a troca
do produto ou do equipamento com degradação. E o custo indireto é quando você não investe nem no custo direto preventivo e muito menos no custo corretivo. Você vai deixando o produto exposto ao meio até que o momento que ele falha. E ao falhar, você tem perda de produção, né? Você tem acidente, e esses valores não são fáceis de mensurar, famosos custos indiretos. Aí, se falhar o equipamento em operação, você pode ter vazamento, impacto ambiental. Você, ao ter o custo indireto, né, você não consegue entregar o teu insumo, o teu produto, a empresa fica com a imagem, né, não muito bem vista no mercado. A, a qualidade da mão de obra influencia diretamente no quanto o produto ou o ativo ele vai resistir ao meio, ou seja, como você opera o equipamento. Todo o processo de degradação ele pode ser controlado se você melhorar a matéria-prima. Então, de repente, você pode tentar agregar novas tecnologias de controle, de monitoração, e, ao mesmo tempo, tentar alterar os materiais que estão expostos. Uma forma de você manter isso é você, no projeto, padronizar, né? Gerar padrão, e você iniba alguns problemas de caráter geométrico que induzam o processo de degradação, e, ao mesmo tempo, né, que você tenha vivência de campo, uma vez que o fenômeno ele acontece no dia a dia, e o fenômeno que acontece na planta em Brasília, uma planta petroquímica, não é exatamente o mesmo que acontece numa planta petroquímica em Salvador. E, por último, né, entender as condições físicas, esforço mecânico, química, né, alguma mecanismo de difusão, por exemplo, de carbono numa matriz, uma carbonização, ou biológica, né, famosas corrosões associadas a micro-organismos, MIC, que induzem, né, a degradação do produto. Aqui, nas figuras abaixo, você observa aqui a inferior direita, a fachada, né, de um prédio onde a degradação na parte metálica é mais proposital, nos famosos aços patináveis, né? Esteticamente, o material sofre corrosão, forma película de óxido e essa película estabiliza o processo. E aí, esteticamente, é interessante. Aqui, o bueiro, né, de um esgoto, onde você observa a degradação na parte metálica da escada, associado a MIC, corrosão associada a micro-organismo, né? E um atracadouro de um porto, né, onde você observa que a parte metálica está sofrendo corrosão em posições específicas, a famosa corrosão localizada, associado à presença de cloreto e à formação de fresta. Olhando os materiais de forma geral, né, eu posso tentar achar maneira de classificar os mecanismos de degradação. Olhando os materiais poliméricos, muitas das vezes o processo de degradação, figura superior esquerda, né, do lado onde eu tenho um conector novo, né, o mais claro, e um conector degradado. Você observa que o conector degradado, ele teve, por exemplo, propriedade de coloração. Ele mudou de coloração, perdeu propriedade. E, ao mesmo tempo, o carregamento mecânico associado à cisão da cadeia polimérica gerou uma fratura localizada, ou seja, o material ele degradou em função de exposição de radiação, temperatura, né? Temperatura, radiação e algum composto químico. Do outro lado, você observa agora essa corrosão aqui do conector, é uma corrosão ou uma degradação que você não espera acontecer, né? Não é almejada, degradação. E se você olhar a figura ao lado, você observa que tem uma garrafa que, ao entrar em contato com o meio, ou seja, com o solo, ela tem uma degradação, famosa biodegradação, os materiais biodegradáveis. Nesse caso, né, na sacola do mercado, você quer que, depois do uso, esse material tenha rapidamente degradado em relação ao meio. E aí você tem a famosa biodegradação. Degradação não almejada, degradação almejada, né? Se nós formos analisar, os materiais poliméricos, eles se dividem em um número cabalístico 5, né? O que significa isso? Eles podem ter degradação associada a processo biológico, biodegradação, a mecanismo de radiação, por exemplo, uma fotodegradação, degradação associada a esforço mecânico, né? Degradação associada à temperatura, degradação associada à condição química, solvente. E, ao mesmo tempo, né, pode acontecer de que um, dois, três ou muito mais mecanismos atuem de forma combinada. Quando eu olho materiais cerâmicos, figura inferior
esquerda, né, você observa agora que a fachada de um prédio, depois de um tempo, sofreu degradação, ou seja, fratura no reboco. Essa fratura é associada à condição local, né, de concentração, variação de temperatura, que provocou perda de propriedade, ou seja, a estanquidade do reboco não se mantém. E aí você tem várias maneiras de que esse material cerâmico interaja com o meio. De forma geral, né, o número cabalístico associado à degradação de materiais cerâmicos é o número 3. Ou seja, eu tenho corrosão associada a agente físico, por exemplo, chuva. Eu tenho corrosão associada a agente químico, né, algum produto químico que degrade o material cerâmico, né? No caso, aquela eflorescência que o cálcio vai virar carbonato de cálcio. E eu tenho a degradação associada a esforço mecânico, né? Por exemplo, né, uma flexão de um material cerâmico que ocorre em fratura. E, de novo, né, eu posso ter a combinação de vários fatores atuando. Então, eu tenho um efeito combinado de degradação. Olhando nos materiais metálicos, aqui eu tenho um conjunto porca, parafuso e goela, né, que uma imagem mostra uma degradação bem acentuada e, de outro lado, na mesma condição de operação, o produto ele se resiste ao meio. O que aconteceu aqui? O da esquerda não teve devida preparação ou seleção do material, e o da direita, o material foi aplicado um revestimento especificamente resistente ao meio. Quando a gente olha o material metálico, né, por exemplo, o Wolinec, ele propõe uma classificação geral dos processos de degradação em materiais metálicos, que são degradação associada à presença de meio aquoso, um eletrólito, água do mar, né? Corrosão associado à temperatura elevada, uma carbonização no tubo de um forno de pirólise, corrosão associada a metal líquido, a panela, né, de panela onde você tem cobre na condição líquida, de uma fábrica, uma produtora de cobre eletrolítico. E esforço mecânico, ou seja, algum mecanismo mecânico, abrasão, erosão, atuando na superfície e fazendo degradação. Novamente, você pode ter um efeito combinado desse mecanismo de degradação. Se a gente for continuar a análise, né, a gente observa na imagem, aqui eu tenho uma planta petroquímica, que, por algum motivo, um determinado equipamento ou parte dele sofreu uma degradação. E aqui o exemplo é uma tubulação próxima a um flange, né? Depois de um tempo, teve perda de rendimento de condução térmica. E ao analisar, foi observado que o processo de degradação está associado à incrustação na parede interna, né? Que provocou dois mecanismos. O mecanismo 1 mudou o perfil hidrodinâmico, ou seja, gerou perda de carga no fluido. E o mecanismo 2, né, a incrustação tem quantidade térmica inferior à quantidade térmica da parede, ou seja, você perdeu o rendimento. E aí ele mostra, né, que o rendimento associado à bomba, ele tem relação direta com a espessura da parede, ou seja, custo de energia elétrica de bombeamento está associado a você ter ou não incrustação interna. Qual é a informação interessante dessa primeira análise, né? Muitas das vezes você acha que o material resiste ao meio. Então você diz que o material ele é resistente à degradação, à corrosão. Por exemplo, tem a falsa imagem, né, a falsa ilusão de que material metálico do tipo aço inoxidável, ele é um material resistente à corrosão. Isso é certo ou errado? Depende. Depende do quê? Do meio que ele está exposto da condição de operação, né? Então, o material ferroso, um aço carbono comum, se ele tiver exposto a um meio condutor iônico, um eletrólito do tipo cloreto de sódio, né, ele vai corroer, degradar. Ao mesmo tempo, se ele estiver exposto a um meio com pH básico, né, por exemplo, contato com NaOH, ou seja, a famosa soda cáustica, né, você vai ter um pH básico e o aço carbono em pH básico, ele sofre um mecanismo de formação de uma película passivadora que inibe o processo de degradação. Então, ele vai se manter não corroendo em função do novo meio. Resumo da história, né? Eu não posso afirmar que degradação ou corrosão é propriedade intrínseca do material. Reforçando, né?
Nós não podemos afirmar que corrosão, degradação é propriedade intrínseca do material, uma vez que depende do meio e das condições de operação. Então, a gente pode agora tentar associar o conceito de corrosão. Bem, existem vários conceitos de corrosão, conceito dado pelo Gemelli, né? Professor da Estadual de Santa Catarina, que ele trabalha bastante com eletroquímica. A NACE, que é a Associação Americana de Corrosão, a equipe da Petrobras, a partir do Jandro e do Fófano, né, que eles relacionam corrosão ou uma visão de planta petroquímica, e, ao mesmo tempo, o conceito da Associação Brasileira de Corrosão, da ABRACO. De forma geral, né, você observa, o conceito de corrosão ele tem alguns pontos de sustentação. Eu tenho que analisar que corrosão é um fenômeno de degradação de natureza eletroquímica. Reforçando, né? Corrosão é um processo de degradação de natureza eletroquímica, característico dos materiais metálicos e possível de observação em materiais cerâmicos, uma vez que a corrosão ela se baseia no processo de oxirredução, ou seja, eu vou ter que ter uma semi-reação anódica e uma semi-reação catódica. Então, o material, na condição de equilíbrio M0, ele vai interagir com o meio, vai emitir um íon para a solução, o Mn+, e vai liberar carga eletrônica, mais N elétron. Então, esse processo é uma reação de oxidação, ou semi-reação de oxidação. Se o sistema inverter, ou seja, se o íon ele voltar a reduzir o NOx, ou seja, o Mn+, ele interage com a carga eletrônica e gera o M0, esse processo é um processo de redução, e aí eu tenho a semi-reação de redução. Então, processo de oxidação, né? Para isso, você precisa ter alguns requisitos. Eu preciso ter o material susceptível ao meio, ou seja, o material metálico que vai sofrer o processo de corrosão. Esse material metálico ele tem que estar em contato com outro material com potencial diferente, ou o próprio material com regiões de potencial eletroquímico diferente, em função de fabricação ou de segregação química. E eu tenho que estar em contato com o meio condutor iônico. Se isso for feito, eu tenho uma célula de corrosão. Aí o processo de corrosão ele acontece. E o termo oxidação, popularmente utilizado, né, para dizer que o material corroeu, por exemplo, o material oxidou. A ideia que tem é que o material corroeu. Oxidação nada mais é que uma reação eletroquímica associada ao anodo, ou seja, reação de emissão iônica para o meio e uma liberação de carga eletrônica, e formação de película de óxido é outra coisa. Então, quando eu penso na película de óxido, eu estou falando na formação de uma película de óxido. Quando eu penso no processo de emissão iônica, eu estou pensando no processo de oxidação. E de onde vem essa ideia de associar oxidação com oxigênio, né? No século XIX, a corrosão não era uma tecnologia ainda cientificamente comprovada, né? Era só suposição, e se achava que toda a corrosão ela está associada à presença de oxigênio, ou seja, o material ele tinha que ter oxigênio no meio para poder corroer. E é fácil observar que existe processo de corrosão em soluções não aeradas. Então, a ideia de que corrosão associada a oxigênio gerou o termo oxidação. Mas, na prática, a oxidação é uma semi-reação que acontece no anodo. Para você avaliar, por exemplo, que eu tenho um revestimento, que eu tenho uma, duas, três, quatro camadas, né? Essas camadas têm propriedades eletroquímicas diferentes, ou seja, potenciais eletroquímicos diferentes. E isso vai gerar desempenho diferente. Uma forma de avaliar isso é através das famosas curvas de polarização, onde você tem o potencial associado àquela condição do meio e do material, e, ao mesmo tempo, como esse material degrada, ou seja, como você tem deslocamento de carga eletrônica, ou seja, carga eletrônica elétron é massa, né? Se você tem deslocamento de carga eletrônica, ela não volta mais, você tem peso de massa. Aí você divide essa carga eletrônica por uma área exposta. Aí você tem a famosa curva de polarização, e você consegue definir, por exemplo, né, a região onde eu tenho a corrente de corrosão sendo imposta e o potencial de corrosão imposto àquela condição. Aí eu posso avaliar se o material A, B, C, D, ou se a condição de fabricação 1, 2 ou 3, ela é melhor ou pior em termos da exposição ao meio que eu estou analisando. E, por fim, você observa que o processo de degradação por corrosão, você divide ele em corrosividade, uma forma de você analisar